Olá pessoal, meu nome é Luana Nóbrega, eu sou médica hematologista da BP e hoje estou aqui para apresentar para você os melhores abstracts que serão apresentados no ASH 2023. Nesse primeiro abstract que eu selecionei, ele mostra os resultados finais do estudo fase 1 X2101, foi o estudo que antecedeu o estudo Assemble 3, o estudo pivotal responsável pela aprovação do asciminib. E após 8 anos de terapia com asciminib monoterapia, os resultados continuam se mostrando uma eficácia favorável, segurança e boa tolerabilidade nos pacientes que têm LMC fase crônica e não tem a mutação T315I. A mediana de exposição desses pacientes foi de 5,9 anos, né, chegando no máximo de 8,4 anos. Os pacientes, então, tinham LMC que progrediram em vigência de outros TKIs, no mínimo 2 TKIs, ou então que tinham intolerância a esses medicamentos. O estudo ele foi composto por fases, né, teve uma fase de escalonamento de dose, após isso avaliação da segurança e tolerabilidade, e, finalmente, análise de eficácia. No total, foram 115 pacientes, onde a maioria foi exposto a pelo menos 2 TKIs, 97,4%, e a eficácia sustentada ela foi demonstrada com uma resposta molecular maior de 65,1%. Né? Os principais efeitos adversos de qualquer grau foram principalmente artralgia, aumento de lipase, fadiga e cefaleia, foram efeitos colaterais manejáveis. Responsável por descontinuidade, eventos adversos em 13% e progressão em 8%, mostrando então uma segurança e uma tolerabilidade melhorada com o tempo. A gente observa nesse gráfico que a taxa de resposta molecular maior cumulativa nos pacientes, ao longo do tempo, ela continua numa curva ascendente, chegando ali a 312 semanas, a quantidade de pacientes com esse tipo de resposta em 62,8%. Então, seguindo o estudo de aprovação da asciminib, o estudo Assemble 3, veio então o estudo ALLG-CML13, que foi o estudo então que avaliou a tolerância e eficácia da asciminib agora em primeira linha, não mais como linha posterior, né? O asciminib atualmente é um medicamento aprovado para os pacientes com LMC crônica que tiveram falha ou foram intolerantes a 2 ou mais linhas de tratamento prévio, ou então que apresentaram a mutação do T315I. Esse estudo foi um estudo fase 2, aberto, em que se procura avaliar a resposta molecular precoce e a resposta molecular maior. Durante o estudo, se a resposta molecular maior fosse atingida em 12 meses, trocaria-se a dose inicial de 40 mg 2 vezes ao dia para 80 mg dia, apenas por uma comodidade. Se houvesse falha terapêutica, né, durante o estudo, era feita a associação de imatinib, nilotinib ou dasatinib. E nos pacientes que estavam apresentando resposta subótima, a dose ela era dobrada para 80 mg 2 vezes ao dia. Foi um N de 101, né, com uma mediana de follow-up de 20 meses, de evento adverso, grau 3 ou 4, foram principalmente citopenias, infecção, transaminites e TEP. Foi visto que o TEP ocorreu mais, visto que acontecia nos pacientes que tinham um diabetes mellitus, então uma hipertensão prévias, e motivos de descontinuação foram, então, 6 por eventos adversos, 3 por transaminite assintomática, 1 por pancreatite, 3 por perda de follow-up e 6 refratário. Essa curva, então, aqui mostrando a incidência cumulativa de resposta molecular, em que a curva preta mostra uma resposta molecular maior nos 12 meses de 81,1%, sendo a resposta molecular de 4,5% em 12 meses e 32,3% em 24 meses de 58,4%. Então, para pacientes que foram intolerantes ou que progrediram em pelo menos 2 linhas prévias, ou então que tinham a mutação do T315I, esses resultados parecem bem animadores. Esse outro abstract aqui
com relação ao medicamento chamado Overibatinib. É um medicamento pouco conhecido, é um inibidor de tirosinoquinase, que é aprovado no momento apenas na China, inclusive foi um estudo chinês, o estudo pivotal que aprovou esse medicamento lá, Overibatinib. Assim como os inibidores de tirosinoquinase de primeira, segunda, terceira geração, ele também é um inibidor de ATP. Tá? E esse estudo procurou demonstrar a eficácia desse medicamento comparado às terapias, as melhores terapias disponíveis, né? Que no estudo ele coloca ele coloca o imatinib, o nilotinib, dasatinib, o interferon, a hidroxiureia e um medicamento chamado homoarrintoninib. Foi um estudo multicêntrico, randomizado 2:1, de fase 2, que o objetivo era demonstrar a eficácia e a segurança desse medicamento comparado, então, a essas outras terapias disponíveis. Incluiu pacientes que tinham LMC fase crônica, resistente e ou intolerantes a pelo menos 3 TKIs prévio. Os pacientes, assim como a maioria dos estudos fase 2, não podiam ter disfunção orgânica, tinha que ter um ECOG melhor, de 0 a 2. Esse medicamento, ele foi administrado 40 mg uma vez ao dia. E em seus resultados, então, ele mostrou sobrevida livre de eventos, que constitui aí até a apresentação de fase acelerada ou fase blástica, assim como recaída e falha no tratamento. No total foram 144 pacientes, 96 no grupo do Overibatinib, e o que eles viram foi que 89% desses pacientes haviam sido expostos previamente a pelo menos 3 TKIs, 45,8% tinha pelo menos uma mutação do BCR-ABL1, sendo 25,1% com a mutação T315I. Né? Na análise de segurança, viu-se que 85,4% dos pacientes expostos ao Overibatinib apresentaram evento adverso grau 3 ou maior, versus 67,4% dos pacientes no grupo do BAT. A mediana de sobrevida livre de eventos ali foi uma diferença bem significativa, 21,2 meses para o Overibatinib versus 2,86 meses para as outras terapias, um P aí bem relevante e um hazard ratio de 0,35. 71% dos pacientes no braço controle acabaram sofrendo crossover após o desfecho de sobrevida livre de eventos ser alcançado. Aqui só mostrando uma tabela, né, com alguns resultados, ali quando a gente olha para as respostas moleculares, os pacientes que puderam ser avaliados, né, resposta molecular maior chegou a 27,3% no grupo do Overibatinib versus 8,1% no BAT. E a resposta molecular mais profunda, ali de 4,5%, 21,6% no Overibatinib versus 2,7%. Falando agora sobre o que nós temos de novo na leucemia mieloide crônica, temos esse medicamento aqui em estudo, que ainda não tem nome, é o TGRX-678, um potente inibidor allostérico, assim como a asciminib, né, do BCR-ABL. Foi avaliado, então, a segurança e a eficácia nos pacientes que tinham leucemia mieloide crônica, resistente ou refratária a inibidores de tirosinoquinase, né? Aqui, então, são os resultados preliminares do estudo fase 1. Estudos prévios in vitro mostraram efeito desse medicamento sobre as principais mutações do ABL, incluindo o T315I. Esse estudo aqui foi um estudo aberto, fase 1, que avaliou, então, a segurança, eficácia e propriedades farmacocinéticas no LMC resistente e refratária. A maioria dos pacientes tinham sido expostos a pelo menos um inibidor de TK, sendo 48% com uma ou mais mutações do ABL1, e desses 30% com a mutação T315I. Na análise do grupo de LMC fase crônica, que eram 58 pacientes, resposta hematológica completa chegou a 89%, resposta citogenética maior 43%, citogenética completa 33%, resposta molecular maior 19%.
Se formos para o grupo da LMC fase crônica que tinha a mutação T315I, resposta molecular maior chegou a 50%. E os pacientes com leucemia mieloide crônica fase acelerada, 84% conseguiram atingir uma resposta hematológica maior, uma resposta citogenética maior 35% e uma resposta citogenética completa 24%. A conclusão desse estudo, então, foi que essa droga, né, conseguiu mostrar uma importante atividade clínica nos pacientes que tinham não mutações que conferiam resistência aos inibidores de TK disponíveis, né, sendo então uma alternativa promissora na LMC, fase crônica ou fase acelerada. Aqui, então, quando você analisa a resposta molecular maior, na LMC fase crônica, você vê aqui que até 19%, a taxa de resposta chegou a 19%. Quando você parte para a LMC fase crônica com a mutação T315I, até 50% chegaram a uma resposta molecular maior. Sendo o grupo da LMC fase crônica sem a mutação do ABL, ali atingindo uma taxa bem menor de 3%. Então, para finalizar aqui, eu trouxe mais um abstract que eu achei bem interessante, né? Ele questiona se a presença de chip, né, de hematopoiese clonal de potencial indeterminado, no momento da suspensão do inibidor da tirosina quinase, se isso influenciaria a remissão livre de tratamento. Foi um estudo observacional em que eles avaliaram a presença de mutações em 17 genes, né, genes mais frequentes. Envolveu 150 pacientes, numa mediana de follow-up de 71 meses, e eles consideraram significativo uma VAF maior ou igual a 0,4%. O que eles consideraram como chip no momento da cessação? Aqueles pacientes que tinham uma ou mais mutação com uma VAF maior ou igual a 2%, ou aqueles que tinham múltiplas mutações com uma VAF total maior ou igual a 2%. E aí o que eles viram de resultado é que 25% desses pacientes tinham chip no momento da cessação do tratamento, sendo os genes mais frequentemente mutados o TET2, DNMT3A, ASXL1 e PPM1D. E eles viram que a resposta livre de tratamento em 12 meses chegou a 83,6% naqueles pacientes que tinham uma chip na cessação, versus 52,9% com P bastante significativo, 0,002. Essa resposta livre de tratamento aos 84 meses foi de 62,9% versus 49,6% com P de 0,014. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.